Olá, tudo bem com você? Vamos para mais um quadro aqui no meu canal, Notícias da Semana. Eu tento toda sexta-feira estrear um vídeo aí com um apanhado geral daquilo que eu tenho postado em meus blogs criacionismo.com.br e outraleitura.com.br. Nem sempre eu consigo postar todas as sextas-feiras, mas fica aí o esforço, né? E tenho também recomendado, antes de iniciar a leitura e os comentários das notícias que eu sempre leio e analiso com um viés bíblico, um viés cristão. Eu procuro também recomendar alguns livros que eu estou lendo, que eu uso para preparar palestras, para escrever algum artigo, e neste momento eu estou lendo dois livros aqui que considero bem interessantes. O primeiro deles é do Peter Kraft. Eu comprei o livro pelo título, pelo conteúdo, mas também pelo autor. Eu já havia lido desse autor, Peter Kraft, ou Kraft, o livro Sócrates e Jesus, muito bom, uma análise que ele faz ali por meio de uma ficção do pensamento socrático e do pensamento bíblico, né? E o livro é bem interessante. Quando eu vi aqui esse novo livro dele pela Vide Editorial, eu comprei, que é o livro Como Destruir a Civilização Ocidental e Outras Ideias do Abismo Cultural. Peter Kraft é um teólogo católico. Deixa eu ver aqui certinho para você na orelha a biografia dele. Nasceu em Paterson, em Nova Jersey, e formou-se no Calvin College e na Fordham University. Atualmente é professor de filosofia no Boston College e no King's College. Criado numa família calvinista, converteu-se ao catolicismo romano ao estudar a igreja primitiva nos anos da faculdade. Tornou-se então autor de muitos livros sobre filosofia e teologia cristãs e também de apologética, influenciado especialmente pelo pensamento de Sócrates, Tomás de Aquino, Chesterton e C.S. Lewis. Entre suas obras estão Como Vencer a Guerra Cultural, As Melhores Coisas da Vida, Jesus, o Maior Filósofo que Já Existiu, Cartas de um Outro Diabo a Seu Aprendiz, Símbolo ou Substância, Três Filosofias de Vida. Enfim, é aquele tipo de livro que você lê sempre naturalmente com o pé atrás, né, com uma visão crítica. Há aspectos aqui com os quais eu não concordo mesmo, mas tem muita coisa aqui aproveitável. Então, feita essa ressalva, deixa eu mostrar para você aqui o que diz a contracapa. O que você pode fazer quando vê que o céu está caindo e que a sua cultura está escoando como água suja pelo ralo? É curioso como num livro tão pequeno, Peter Kraft tenha feito caber em tantos temas diferentes e tenha conseguido colocar e responder a tantas questões. Isso acontece porque o seu olhar não está voltado para as manifestações mais extravagantes da nossa crise cultural, e sim para os fundamentos mesmos da civilização ocidental, que, ao serem abalados, põem tudo em xeque. Desde a liberdade sexual, o aborto, a redução das famílias, o pacifismo e a ausência de heróis, até as questões de liberdade humana, da pobreza e do agnosticismo, tudo isso o autor examina com o seu típico senso de humor, fazendo restar muito pouco dos chavões e lugares comuns esquerdistas que são tomados como mandamentos divinos por centenas de jovens universitários, que às vezes envelhecem, mas sem mudar muita coisa além da idade. Aqui então está a foto de contracapa. E aqui a capa, então, caso você tenha interesse nesse livro, Como Destruir a Civilização Ocidental. O autor é católico, né? Então, repito, nem tudo que ele escreve aqui está em harmonia com aquilo que eu penso, com o que a Bíblia ensina, mas o livro vale a pena por outras e muitas outras facetas, né? E pelo que o autor escreve aqui. Esse é com um cunho mais teológico, né? Agora, o livro que eu vou indicar agora, ele é de autoria de um jornalista, portanto, não tem necessariamente uma análise assim mais teológica, né? A Guerra contra o Ocidente, de Douglas Murray. O livro, o autor, o Douglas, ele é editor associado do The Spectator, jornalista e autor best-seller. Ele atua em grandes jornais, entre os quais The Times, The Sun, The Wall Street Journal. Seus dois livros anteriores, The Madness of Crowds e The Strange Death of Europe, são best-sellers internacionais. Nesta obra, ele aborda temas como religião, liberdade de expressão, cultura, racismo, entre outros. É bem interessante, a contracapa diz: você já reparou que as grandes manifestações de ativistas contra o racismo, machismo e homofobia ocorrem basicamente no Ocidente, justamente nas nações onde esses grupos têm mais direitos respeitados?
Da forma como tomam conta dos noticiários, muitas vezes com protestos violentos, passa-se a ideia de que o Ocidente é responsável pelo que há de pior no mundo. Isto até nos lembrarmos da existência de campos de concentração e de punições medievais ocorrendo em outras nações, nesse exato momento, mas que são ignorados. Será que é porque ocorrem fora do eixo Ocidente e cristão? É uma pergunta que muitos se fazem. Todos os dias vemos a cultura ocidental, a que mais promove segurança e qualidade de vida para as pessoas, ser massacrada pelas ideias que mais produziram misérias, guerras e êxodos no mundo. Não se trata de obra do acaso, mas de um projeto ideológico bem arquitetado, ao qual o autor se dedicou a estudar nos últimos anos. Douglas Murray revela em detalhes como a cultura ocidental está sendo atacada em seus pilares, da linguagem aos princípios das sociedades, tradições, personagens históricos, entre muitos outros, por pessoas ou grupos que defendem bandeiras que representam os piores exemplos para o mundo. Um livro rico em informações e que deve servir de alerta. Está aqui a guerra contra o Ocidente, que na verdade muitas vezes é uma guerra contra a nossa, digamos assim, visão judaico-cristã de mundo, nossa filosofia judaico-cristã de mundo, que plasmou, né, que orientou o Ocidente durante tantos séculos e agora vem sendo ameaçada. Só que essas pessoas que lutam contra a visão judaico-cristã ou contra a cosmovisão cristã, talvez não tenham ideia do que poderia substituí-la e como seria muito, muito pior do que elas alegam ser agora, caso o mundo se tornasse, fosse dominado, né, por outros tipos de pensamento, cosmovisões. É interessante analisar todo esse assunto sob a ótica das profecias bíblicas. Estou preparando uma nova palestra, inclusive, sobre esse assunto, conexões aí com Apocalipse, Daniel, capítulo 11, especialmente ali os versos 40 a 45, que são bastante intrigantes. Mas também é importante estar atentos sobre essa guerra cultural que estamos vivendo neste momento em nosso planeta. Muito bem, feitas essas recomendações, e evidentemente que todas elas com alguma ressalva, mas recomendo para você, sem ressalvas, os livros da CPB. Nós temos aí vários lançamentos vindo à luz, né? Livros muito bons, sobre profecias, inclusive, né? Daniel, Apocalipse e outros mais, que você encontra no site cpb.com.br. cpb.com.br. Os livros que estão lá, nesse site, eu faço recomendações sem ressalvas. Vamos então para as notícias da semana, e eu começo aqui com esta aqui, que foi postada pela amiga apresentadora Darleide Alves, lá da TV Novo Tempo, no Instagram dela. O ódio aumenta e o amor esfria. Observe essa foto aí, que a Darleide destacou em seu Instagram. Keep the world clean, mantenha o mundo limpo, e ela jogando, a figura ali, né, jogando no lixo a estrela, a bandeira de Israel, né? Então, é um tipo de reação, de pensamento que a gente não imaginava que voltasse a aparecer no mundo, né, depois do que os judeus enfrentaram durante a Segunda Guerra Mundial. E a Darleide escreveu o seguinte, eu vou ler aqui na íntegra. Essa moça sorridente está dizendo que se deve manter o mundo limpo com israelenses no lixo. Você já viu pessoas se referindo a outras dessa forma? Ela não é pergunta, é uma afirmação, né? Você já viu pessoas se referindo a outras dessa forma? Talvez tenha dito sobre alguém isso. Pensa, quem sentirá dor, piedade, compaixão por um lixo judeu eliminado? E um lixo palestino? E um lixo político? E se for um lixo cristão? Qualquer um de quem se nutra ódio ou apenas antipatia ou apenas indiferença joga fora no lixo. Tem sido assim desde sempre e não haverá tratado de paz que resolva a podridão da alma humana sem Deus. As guerras do mundo são as guerras do coração de cada um sem o governo de Deus. As matanças, as carnificinas também estão nas palavras, nas expressões, nos ódios alimentados por cidadãos de bem, livres para gritar morte aos fulanos ou aos cicranos. Não farão falta e o mundo será melhor. Dá uma olhadinha na mulher que comentou em um dos vídeos com a notícia da nossa volta de Israel. Darleide esteve lá bem no momento em que a guerra eclodiu, né? Marisa não tem pudor algum de fazer o comentário que fez.
parece ser menos odioso que o cartaz da moça antissemita sorridente, mas é tudo a mesma coisa, partem da mesma disposição. Chegará o tempo quando quem vos matar pensará que está prestando um culto a Deus, disse Jesus. Cristãos conhecem a história de Cristo e dos primeiros cristãos. A história dos últimos cristãos será pior. Ainda estamos muito confortáveis por aqui e por enquanto, mas a última guerra mundial será contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem vencerá? Se venceremos, Apocalipse 12:11 diz, eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Paz momentânea, talvez. Paz verdadeira, eterna, só quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, o exército de Jesus Cristo pelejará. Aqui está a paciência e a fé dos santos, Apocalipse 13, verso 10. Eu achei interessante, breve texto, né, uma breve análise aqui feita pela Darleide, né, Darleide Alves, e que nos faz pensar realmente como o mundo ele pode dar voltas de 360 graus, na verdade, né, voltar ao mesmo lugar, ao lugar do ódio, ao lugar da intolerância, e a profecia de Jesus, que diz que o amor de muitos esfriaria, ela se cumpre cada vez mais, né, no mundo. Insensibilidade, mortes de inocentes, tanta gente sofrendo, e guerra, rumores de guerra, mais uma vez, o mundo sob a ameaça de uma guerra mundial, e esse ódio, né, contra os diferentes. E como ela sugere aqui, esse ódio poderá ter outros alvos depois, né? Se for um lixo cristão, se for um lixo tido como um fundamentalista que não é na verdade, se for um lixo tido como um extremista que não é na verdade, enfim, nós veremos talvez esse mesmo sentimento, talvez não, com certeza veremos esse mesmo sentimento sendo aplicado a outros grupos, né? Dos quais as pessoas discordam e que enxergam como empecilho para a união e a tão almejada paz mundial. Só que quando disserem paz, como diz a Bíblia, aí sobrevirá repentina destruição. Outro texto aqui, o dia, o mês e o ano não podem ser conhecidos. Essa ressalva é importante, sempre é importante, cada vez mais, e agora ela se faz necessária, porque, de novo, as pessoas estão aí, alguns defensores da futurologia, né? Não vou nem dizer escatologia, mas é um exercício de futurologia, anunciando datas de novo para a volta de Jesus, para o fim do mundo. Agora alguns já estão falando em 2025, por causa do projeto 2025, já falei sobre isso aqui no meu canal, outros já vêm falando sobre 2027, porque ali nós teríamos os 2000 anos do batismo de Jesus e os 6.000 anos de pecado no mundo, ou então 2031, quando Jesus morre na cruz, né? De fato, em 2031, até poderíamos ter uma celebração, né? Uma recordação da morte de Jesus, porque fará realmente 2.000 anos da morte dele. Agora, associar essa data com a volta de Jesus, com a segunda vinda, é incorrer em erro e desobedecer às próprias palavras de Cristo, deixadas claras na Bíblia. As pessoas parecem que não aprendem, né? Nós passamos pelo ano 2000 e muita gente havia anunciado, inclusive no mundo evangélico, havia uma máxima que dizia 1000 passará, 2000 não passará. Já faz 23 anos que passamos por 2000. Depois, muita gente comentando sobre o ano 2012, passou também. E assim, as pessoas vão de data em data, criando uma sensação, um falso reavivamento, e depois que passa isso, as pessoas voltam para a sua vida, ignorando talvez até Deus, a palavra de Deus, vivendo de medos e de falsas predições, falsas previsões. Isso é lamentável. Nós devíamos ter aprendido já com a experiência dos milleritas. É óbvio que eles foram inocentes, né, porque havia uma compreensão equivocada naquele tempo em relação às profecias, em relação a muito da teologia bíblica em Daniel e Apocalipse, mas passaram por alto, né, as recomendações de que não deveria haver marcação de datas, né? Claro que não foram os adventistas que marcaram datas, tampouco foi Ellen White, como alguns aí equivocadamente falam, né? Quem marcou datas foram os milleritas, mas não deixamos de reconhecer nossa origem a partir deles, dos milleritas, que profeticamente
passaram por uma experiência amarga. Basta você estudar com atenção Daniel capítulos 8 e 9, em conexão com Apocalipse 10, por exemplo, e você perceberá que foi realmente um evento profético, tanto quanto o desapontamento da cruz também havia sido predito e foi amargo para os discípulos que passaram por ele. Mesmo Jesus tendo advertido tantas vezes que ele morreria, que ele seria entregue às autoridades ali, os discípulos não deram atenção a isso, idealizaram o Messias, como muita gente hoje também idealiza, achavam que seria um libertador ali do Império Romano, talvez um revolucionário, uma coisa assim, né? E, no entanto, Jesus sempre deixou muito claro que o reino dele não era deste mundo, que ele deveria morrer para redimir os pecadores, e os discípulos passam por um desapontamento amargo, porque o mestre que eles tinham idealizado, o Messias que eles tinham idealizado, havia morrido. Depois que Jesus ressuscita, e especialmente com o Pentecostes, né, quando o Espírito Santo é enviado e eles entendem as coisas, eles ficam maravilhados e passam a pregar com todo entusiasmo. Interessante que também lá em Apocalipse 10 nós vemos que depois do desapontamento, Apocalipse 10, 11 diz ali que depois do desapontamento eles deveriam pregar em todo o mundo, para todas as nações, línguas, povos, tribos, né? Mostrando com isso que após o desapontamento um grupo ficaria ali firme, permaneceria fiel e iniciaria um movimento de pregação mundial. Esse grupo foi formado por pessoas de várias religiões, depois se organizou em 1863 com o nome de Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma história interessante, tenho análises aqui no meu canal sobre isso, mas o que eu quero dizer, voltando aqui ao post, é que não nos é autorizado marcar datas, ponto, simples assim. Olha o que diz aqui Mateus 24, 36, Jesus disse isso, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí em Atos 1, 7, ele deixa mais claro, né? Jesus respondeu, não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, ponto. É isso que diz Jesus para nós, né? Não nos compete, não nos cabe saber a data, né? O dia, o mês, o ano. E aí, para fechar a questão, em conformidade com o que está na Bíblia, obviamente, Ellen White, no manuscrito 78, de 1897, escreveu o seguinte: Cristo diz a seus discípulos que o momento da sua aparição está envolto ou envolvido em segredo. Haverá aqueles que afirmam saber a hora desse grande evento. Eles são muito diligentes, muito esforçados em mapear o futuro que o Senhor colocou numa nuvem espessa para que o dia, o mês e até mesmo o ano não sejam conhecidos. Eu vou repetir. Para que o dia, o mês e até mesmo o ano não sejam conhecidos. Vejam, há pessoas que usam os textos de Ellen White para tentar estabelecer aí datas e épocas, fazem afirmações categóricas com relação ao tempo, sendo que a mesma autora de quem eles usam textos, deixa claro aqui que Deus não quer que nós saibamos o dia, o mês, a hora, o ano da sua vinda. Apesar dos contínuos fracassos desses programadores do tempo, não é verdade? Passam datas e os fracassos acontecem e depois eles ficam aí chorando, né, a decepção, ou então voltam a marcar outras datas e as pessoas não aprendem, né? Apesar dos contínuos fracassos desses programadores do tempo, eles ainda continuam seu trabalho, mas seu raciocínio é falso, e o Senhor os advertiu sobre o terreno que ocupam, pois a vinda do Filho do Homem é o mistério de Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, como está em Deuteronômio 29, 29. Ou seja, para Ellen White, a volta de Jesus é uma dessas coisas encobertas que pertencem a Deus. Então, parem de tentar marcar datas, de fazer, promover aí calendários proféticos, escatológicos, de tentar calcular o fim com base nos 6.000 anos de criação da vida aqui na Terra. Ellen White nunca foi categórica quanto a essa questão. Ela sempre falou cerca de, por mais de, por quase, enfim, ela nunca bateu o martelo de que a vida na Terra tem exatamente 6.000 anos e nós poderíamos então marcar datas com base nesse calendário. Isso não nos pertence. Se fosse assim, a Bíblia e a própria Ellen White estariam em contradição. Como que a Bíblia, Jesus e Ellen White dizem para não nos preocuparmos com o dia, o mês e o ano, esse assunto está envolvido em segredo, é um mistério de Deus, é uma coisa encoberta, marcar datas leva a fracassos. Como que ela poderia dizer uma coisa dessa, essas coisas aqui, e ao mesmo tempo dar margem para a marcação de datas?
Seria uma contradição tremenda. E tem pessoas que colocam, muitas vezes, o profeta em contradição consigo mesmo, ou colocam o profeta não canônico, no caso aqui Ellen White, em contradição com a Bíblia, sendo que ela não está. Quem faz isso são as pessoas que procuram fazer o que o profeta não autorizou. Então, por favor, tomemos cuidado com isso, não demos ouvidos a pessoas que ficam aí tentando calcular data para fechamento da porta da graça, data para assinatura do decreto dominical, data para a volta de Jesus. Se começar com essa coisa de marcar datas, saiba que é um falso profeta. Isso não vem de Deus. E para ajudar, coloquei aqui, né, o linkado, o vídeo A Guerra em Israel e a Teologia Dispensacionalista, um vídeo que eu gravei com o pastor Sérgio Monteiro, sobre essa questão, porque muitos, aí já é o caso dos evangélicos dispensacionalistas, que quando vem aí uma guerra lá na nação de Israel, começam a associar esse evento com passagens bíblicas, como se o Israel de hoje fosse o Israel bíblico, e não é. O Israel de hoje é um Estado, é uma nação que tem lá seu presidente, primeiro-ministro, suas leis, não tem mais nada a ver com o Israel dos tempos bíblicos. Então, não podemos aplicar as profecias que tinham relação com o Israel bíblico para o Israel atual, para o povo de Israel atual. Aquilo é uma guerra entre nações, ou então, uma guerra entre o Estado de Israel contra os terroristas do Hamas, e ponto final. Não há uma relação profética com isso. Claro que essa guerra pode ter desdobramentos que tenham implicações proféticas. Sim, isso é possível, mas aquela guerra pontualmente ali, ela não está prevista na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, né? Não tem ligação direta com as profecias feitas com respeito ao Israel, povo de Deus, naquela teocracia ou naqueles governos que eram dirigidos por Deus nos tempos bíblicos, ok? Fica aqui então a recomendação, não demos crédito a pessoas que vêm com marcação de data para isso ou para aquilo. Não temos mais profecia ligada a tempo após 1844. Foi Ellen White mesma quem escreveu isso, deixou isso bem claro, tá bem? Adiante. Membros de alto escalão do Hamas vão à Rússia e enfurecem Israel. Nós temos percebido aí uma escalada, né, dessa guerra, que iniciou com uma reação de Israel aos terroristas do Hamas, que se escondem lá na faixa de Gaza com escudos humanos, mas estamos vendo aí movimentações, né, porta-aviões americanos ali, navios também no Mar Mediterrâneo, a China enviando também navios de guerra, a Rússia atenta, agora a Rússia recebendo aí representantes do Hamas, o que deixou, obviamente, Israel enfurecido, porque é quase que dar moral, né, para terroristas, não são chefes de Estado, não são governantes, apesar de terem sido eleitos lá no passado, eles deram um golpe ali e não saíram mais do poder. É uma ditadura que vemos ali na faixa de Gaza. E aí a Rússia apoiando esses terroristas e, de alguma forma, né, Irã também, e pode ser que nós vejamos aí mais países envolvidos nesse conflito e a coisa pode crescer, né, e com repercussões grandes, né, para o mundo, na economia, na política, na instabilidade, enfim, muita coisa pode acontecer, né. Nós sabemos pela Bíblia que realmente haveria tempos difíceis nos últimos dias, né, e temos que estar preparados a cada momento. Essa guerra pode passar, esse conflito pode amainar, pode, mas pode também escalar, se intensificar, pode também. O importante é que nós estejamos em comunhão com o nosso Deus o tempo todo, atentos não só às profecias, mas atentos também à nossa vida espiritual. Como é que está o nosso coração? Como é que está a nossa vida com Deus? Eu escrevi uma nota aqui abaixo e também linkei aqui o vídeo do testemunho do filho do Hamas, o Youssef, para que as pessoas se lembrem, não se esqueçam de que o propósito do Estado Islâmico, da Jihad Islâmica, do ISIS e do Hamas, não é só derrotar e destruir Israel, é uma jihad, eles querem dominar o planeta, o mundo. Então quem brinca com esses terroristas aí, ou passa pano para eles, esquece de que o propósito deles não é só destruir Israel, eles vão avançar com esse projeto de dominação. Então a nota diz assim: assim como usou os assassinos chechenos para massacrar a população de Bucha, na Ucrânia, a Rússia não terá nenhum pudor em contratar os serviços desses terroristas islâmicos. Lavrov é a versão soft de Gaddafi, Stalin, Trotsky. Trata-se de um assassino com título de nobreza. E o mundo vai ficando cada vez mais instável e perigoso.
Precisamos de alguma figura ou evento importante que ajude a costurar uma paz pouco duradoura. Aquele momento, quando disserem paz, paz, quando o mundo clamar por paz, e para isso precisa de alguma liderança poderosa. Isso pode ser o próximo cenário, que combata os extremistas e todo tipo de religião que, na ótica da maioria, só causa problemas. Precisamos de uma religião universal, ecumênica, da paz, ambientalista, pró isso, pró aquilo, porque os diferentes, os extremistas, os fundamentalistas só causam problemas. Olha aí o que está acontecendo lá na guerra. Estejamos prontos para o que vier e aproveitemos o tempo para pregar o Evangelho e falar da solução definitiva para o atoleiro da humanidade, ou seja, a solução é a volta de Jesus. Desenho da Netflix mostra um Jesus que ama armas e sexo. Enquanto vemos aí pessoas morrendo, né, em guerras, em conflitos e falta de respeito, né, pela crença alheia, vem aí a Netflix e acolhe um tipo de desenho que acaba trazendo ainda mais desconforto, mais desrespeito, no caso aqui é uma blasfêmia, porque realmente mostra Jesus desse jeito aí, né? A nova temporada da série animada Paradise PD da Netflix tem sido criticada por mostrar Jesus, entre aspas, matando seus adversários e mantendo relações sexuais com duas discípulas. O quarto episódio da terceira temporada foi chamado de terrivelmente ofensivo pelo site Newsbusters, por zombar da fé cristã para tentar atacar o direito a armas. Eu duvido que esse pessoal faria uma ilustração dessa com algum outro tipo de liderança religiosa, sabe? Mas eles sabem que os cristãos são pacíficos, que mexer com Jesus não dá nada, no máximo eles vão ficar chateados, vão reclamar, vão postar sobre isso, vão ficar tristes, é óbvio, como eu fico quando vejo esse tipo de coisa, esse desrespeito ao meu mestre, ao meu Deus, mas eles mexem com cristãos, com Jesus, não mexem com outros líderes espirituais, com outras figuras icônicas de outras religiões que não têm a mesma atitude pacifista, né? Os personagens da série debatem o assunto e, para provar que as armas não são um problema, dentro de um episódio que visa ironizar a defesa das armas, o filme da crucificação de Jesus é exibido. Nesse vídeo, Jesus está na cruz, pronto para morrer, mas desce para matar seus perseguidores com duas metralhadoras em suas mãos. Depois, duas discípulas seminuas se aproximam, beijam Jesus e se deitam com ele aos pés da cruz. Sem mostrar a cena, os sons simulam que eles tiveram relações sexuais. Eu vou parar por aqui, é realmente algo terrível, lamentável, desrespeitoso, sendo que aqui no Ocidente nós temos uma maioria de cristãos e esse pessoal não tem o mínimo de pudor, de respeito em desrespeitar o Deus dos cristãos. Isso é lamentável, para dizer o mínimo. Aqui está o comentário da lição, que eu posto toda semana. Neste caso aqui eu juntei a lição de jovens com a de adultos. Espero que você aprecie o comentário, que seja uma boa ferramenta aí também para o seu estudo. E se você é professor de escola sabatina, para a sua apresentação da lição na sua unidade, na sua classe, durante a escola sabatina na igreja, tá bem? Aqui eu já gravei um vídeo sobre o assunto, não vou mais comentar. A irresponsabilidade da imprensa e o maior vexame na cobertura da guerra. Não estou preocupado aqui com questões políticas, a minha análise é com base no que eu aprendi em jornalismo, no que eu estudei na faculdade sobre controle de opinião pública, sobre distorção em coberturas e as consequências nefastas que uma cobertura equivocada pode trazer para pessoas, para grupos de pessoas e para a humanidade até, como é o caso aqui, né? Dessa cobertura que acabou intensificando o antissemitismo, como vemos na capa dessa revista aqui. Fica aqui o convite para você ver no meu canal a análise que eu fiz mais demorada desse assunto, e aqui alguns vídeos também linkados para você assistir depois. Novo Tempo lançará conteúdo criacionista inédito. Sim, eu tive o privilégio de escrever uma revista, um novo estudo, né, bíblico da Novo Tempo, da TV Novo Tempo, que é o estudo A Origem de Tudo. E aqui neste vídeo eu conto um pouquinho sobre o que vem por aí, e em breve você verá nos programas da Novo Tempo, gravei alguns deles, como Na Mira da Verdade, Identidade Geral, Anjo da Esperança, participei lá desses programas para divulgar essa nova revista, que tem
um conteúdo assim mais apologético, criacionista. Acredito que será mais um material que vai ajudar muitas pessoas e oro para que seja uma bênção na vida dessas pessoas, né? Evangélicos com pouca escolaridade são os que mais compartilham notícias falsas sobre vacinas. Uma pesquisa feita pela UNB constatou isso, né? E aqui fica uma reflexão, né? Infelizmente, muitos cristãos evangélicos acabam sendo crédulos demais e não analisam as coisas com uma visão crítica, né? Recebem vídeos, fragmentos de notícias, material distorcido e divulgam isso aos quatro ventos, né? A gente sabe que realmente houve excessos durante a pandemia, houve também situações assim que extrapolaram o bom senso, porque também era uma questão de emergência, né? E autoritarismo e tudo mais, né? Isso não é uma questão que se possa negar. Mas também houve muita desinformação, muita fake news, e é lamentável, né, que esse tipo de coisa aconteça, inclusive com vacinas que já estão aí há muito tempo no mercado e que tem sido uma bênção para a humanidade. A gente já tem assistido ao retorno de doenças erradicadas, como sarampo, poliomielite, e infelizmente acaba sendo resultado dessas campanhas de desinformação que as pessoas muitas vezes espalham por aí, os chamados anti-vaxxers, né, os anti-vacinas. Isso é complicado. Então aqui eu coloquei um vídeo também para análise, berianos, cuidado com as fake news, não só nesse assunto, mas em vários outros assuntos. E aqui um vídeo que uma amiga mestre, né, em saúde e bióloga gravou na época, esclarecimentos e fake news sobre a vacinação, para ter um pouco mais de informações e tomar decisões com respeito a isso, né? Pastor Eleazar Domini, em seu canal lá, Fala Sério Pastor, no dia 22 de outubro de 1800, ou melhor dizendo, 179 anos depois do dia 22 de outubro de 1844, no dia 22 de outubro deste ano, levou os jovens da sua igreja, né, das suas igrejas lá nos Estados Unidos, para visitar a fazenda de William Miller, onde nós estivemos lá, né, um ano atrás, gravando um documentário, e que legal que deu certo de ele estar ali com os seus jovens, né, para terem esse momento ali especial na fazenda de William Miller e relembrar a história do adventismo, do millerismo, né? Se Deus quiser, em algum momento futuro aí, eu estarei com um grupo, fui convidado para ser o orador, o palestrante, com um grupo de pessoas interessadas aqui do Brasil, para visitar esses lugares históricos nos Estados Unidos, né? Então, um evento aí que está sendo organizado pela agência Mapa na Mão. Mapa na Mão você pode acompanhar lá no Twitter, no Instagram, acho que no Facebook também, Mapa na Mão Viagens, que além de ser uma agência que faz viagens aí para todo lugar do planeta, promove também esse turismo religioso, né? Então, ano que vem, em algum momento, vamos depois comunicar isso aí, se Deus quiser, dará certo de levar um grupo para visitar, né? A Mapa na Mão levará um grupo para visitar esses lugares, e eu fui convidado para ser o guia, ali o palestrante nesses lugares especiais. É isso, fico por aqui. Essas foram as últimas postagens, então, no meu blog outraleitura.com.br. Tem também uma lá no Criacionismo, que eu atualizei essa semana, seca extrema na Amazônia revela gravuras rupestres. Interessante isso aí, né? A seca lá, infelizmente, né, os rios bem baixos ali revelaram pinturas rupestres ali na margem desses rios, rostinhos ali esculpidos na pedra. Duas coisas que me fizeram pensar quando eu li essa notícia, né, e repercuti aqui no meu blog criacionismo.com.br, foram as seguintes. Há cerca de 160 anos atrás, houve também uma seca assim terrível como essa que está acontecendo ali. Só que a atual, tem gente aí atribuindo às mudanças climáticas. 160 anos atrás, foi só o El Niño, né, que causou aquilo ali. O El Niño realmente é um fenômeno descrito já, ele volta de quando em quando e possivelmente seja a causa do que está acontecendo agora também. É que, para muita gente aí desses militantes dessa causa ambientalista, eu não estou dizendo que não existam realmente crise climática e cada vez mais catástrofes, isso é previsto também nas profecias, mas atribuir tudo isso ao ser humano atende a uma agenda, né? Eu já falei muito sobre isso no meu canal, é só você procurar a playlist Ecumenismo, né? Então, há 160 anos não era mudanças climáticas, era o El Niño, que estava ali também dando problemas, né? E outra coisa interessante é que, ao verem os rostinhos nas pedras, eles já concluíram que era
evidências de uma população mais antiga que deixou ali esses desenhos, ou seja, design inteligente. Quando a gente vê uma evidência de informação gravada em algum local, né, a gente já deduz que alguém fez, né? Isso é design inteligente, em sua essência. Então, por que muitas pessoas que deduzem que aquilo é evidência de que alguém inteligente fez um desenho na pedra, quando analisam uma célula, o DNA, informação genética, não concluem que aquilo ali é evidência de design inteligente? Pensam que o acaso poderia dar origem à informação genética, pensam que mutações aleatórias poderiam criar órgãos complexos, sistemas complexos e integrados. É um pensamento bem contraditório esse aí, não é verdade? É isso. Então fica aqui meu convite para que você leia, visite de quando em quando também meus blogs, criacionismo.com.br, que já existe há mais de 15 anos, tem um acervo ali de conteúdos bastante grande, né? Está tudo à sua disposição, é só ir no buscador ali e pesquisar por palavras. E o blog um pouco mais recente, mas também já há vários anos aí no ar, outraleitura.com.br, no qual eu analiso os eventos, aí os acontecimentos, as notícias, sob a ótica bíblica cristã, tá bem? Fico por aqui, até o próximo vídeo, até o próximo Notícias da Semana. Um abraço para você e que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família.